quilombo tem estrelas, rios e cachoeiras. Sapatu é um lugar onde rola várias brincadeiras. Temos parteira e curandeira, casa de farinha, caverna e cachoeira. No quilombo Sapatu tem histórias de montão. Os idosos que moram lá contam história para toda a geração. Temos João Rosa, Quanhamaruca e Graciana. E para animar geral, chega a Ivo com suas histórias bacanas. Bem-vindo ao quilombo Sapatu. Nesse vídeo passeio você vai conhecer nossa história de luta e resistência. Quilombo Sapatu é comunidade que foi iniciada nos anos de 1870 e hoje reconhecida em 2001 como comunidade quilombola, com povos fugindo da grande fazenda, também do recrutamento militar da Guerra do Paraguai. E aí outras comunidades que ramificaram esses quilombos, Vaporunduva, em quilombo de São Pedro, em quilombo de Pedro Cuba, então ramificou as comunidades. Então aqui também no Sapatu tem famílias vindas de outras comunidades. Aqui no Sapatu nós temos 116 famílias, aproximado 284 pessoas. A história do nome é uma briga de duas mulheres no rio, que antigamente se lavava-se roupa no Ribeirão, nos afluentes aí do Rio Ribeira. E nessas alturas aí todo mundo ia na mesma pedra para lavar roupa, era só um espaço único. E quando tinha duas mulheres na frente, lavando sua roupa, e tinha uma fila para lavar roupa também. Então isso irritou as pessoas que estavam na fila, as mulheres na frente, estavam primeiro na fila, estavam só conversando, né? E não lavava roupa. Aí falava para outra que estava lá na frente lá, lava logo sua roupa, seu sapa. Aí ela respondeu assim para ela, sapa é tu. Então aí o nome Sapatu, vindo dessa história aí, contada pelo nosso antepassado aí. Agora nós vamos falar com o Ezequiel, que vai falar um pouco do turismo do quilombo Sapatu. Ezequiel, o que o turista consegue visitar no Sapatu? Bom, o turista ao chegar no Sapatu, nosso quilombo aqui, ele tem opção de conhecer a Cachoeira do Meu Deus, que é um paraíso, é uma cachoeira considerada a mais bela do estado de São Paulo. É um patrimônio da nossa comunidade. Eu, como monitor ambiental, faço esse trabalho, né? De pegar o turismo, levar até a cachoeira, para conhecer a cachoeira e conhecer as 12 cachoeiras que tem no Vale das Ostras. E além da Cachoeira do Vale das Ostras e do Meu Deus, temos também a Cachoeira do Sapatu, que fica aqui próximo da gente, tá? Ezequiel, e a atividade que a gente faz com o turista na agricultura? Na atividade da agricultura, a agricultura familiar que a gente tem aqui, é o seguinte, a gente passa para o turista o conhecimento como era antigamente. Então, o sistema de coivara, no modo antigamente, dos antepassados, ele era considerado, pouco tempo atrás, proibido pelo sistema ambiental. Até que hoje o sistema agrícola quilombola é reconhecido pelo IFAM como Patrimônio da Humanidade, mas agora precisa tirar uma licença. Mas a gente já tem certeza, já aprendeu com o antepassado como fazer as nossas roças sem prejudicar a natureza. Então esse sistema agrícola a gente conseguiu provar para o órgão ambiental que esse sistema agrícola é um sistema que trabalha a consciência com a natureza. Ezequiel, o que a comunidade planta na questão da agricultura ainda? Olha, ainda se planta arroz, se planta feijão, se planta milho. E hoje, carro-chefe nosso é a banana prata ou nanica. E tem o pupunha também, que veio para substituir o jussara. Aqui no Quilombo Sapatu nós temos também um artesanato tradicional quilombola. Quem vai falar disso para vocês é meu pai, João Rosa e Vera. Como que você aprendeu o artesanato aqui no Quilombo Sapatu? Então, eu aprendi a fazer o artesanato da fibra da bananeira, né, com a minha sogra, Dona Esperança. Foi ela que me ensinou. Eu vendo ela fazendo as peças dela, achava bonito. Ela pegou e perguntou, você quer aprender? Eu te ensino. Aí ela pegou e me ensinou eu fazer as peças de bananeira. Comecei fazendo tapete, que era a coisa mais simples. Aí depois fui tentando fazer outras peças. Aí depois ela ensinou eu também a tirar a fibra da banana. E o turista, quando chega aqui, onde encontra o artesanato de bananeira? Nossas peças de artesanato vai em feira em São Paulo, né? Ivo leva nas feiras lá de São Paulo.
E aqui na nossa região fica aqui na casinha de Tepa, aqui do meu sogro João. E também, se as pessoas se interessam, pede encomenda, a gente manda pelo correio para as pessoas que encomendam as peças também. Vera, você usa algum equipamento para fazer essas peças? Então eu uso o tear, né? Aí no tear a gente vai fazendo e tramando as peças que a gente quer fazer no tear. Vera, quais as peças que dá para fazer com a fibra da bananeira? Então, com a fibra da bananeira dá para nós estar fazendo almofada, fazendo bolsa, carteira, jogo americano, jogo de café, joguinho de centro de mesa, tapete para colocar na beirada da cama, caixa também dá para a gente estar fazendo, várias outras coisas. Só não usamos da bananeira só o miolo, né? Mas o restante a gente usa tudo para estar aproveitando. Qual que é a importância da renda para a comunidade? Então, a importância da renda, né? Porque ajuda, porque o artesanato é vendido aqui, às vezes não é só de uma pessoa, é de várias pessoas que faz, aí vem, leva para a feira e essa venda que tem ajuda várias pessoas. É uma renda que acrescenta bem na vida de cada pessoa que mexe com o artesanato. Pai, como que o senhor começou a fazer a cestaria? Quando comecei meu trabalho a fazer, tinha 9 anos, né? Aprendi com meu pai fazia muito cesto para guardar arroz da roça, colher os arroz, chama capoava, né? Aí comecei a mudar o tipo de peça, né? E fazer pecinha pequena, né? Fazia baju, prato, fazia leque, né? De abanar. Quanto tempo o senhor demora, pai, para fazer uma cesta dessa aí? O pessoal, quando chega para comprar, onde ele pode encontrar? A cesta que eu faço, essa aqui, daqui demora para fazer, para tirar a palha, né? Lascar tudo, lascadinho, né? Para tecer, dá um trabalhão para tecer isso aqui. Vai mais ou menos, vai mais de 3 horas para fazer uma cesta dessa aqui, mais de 3 horas. Eu tenho um baraquinho, como aí, um baraquinho dos antigos, né? Casa do pau a pique, né? Coloco tudo no baraquinho, as pecinhas, né, para vender ali. Mas a gente não esquece da minha avó Esperança. Ela chegava contando de como era ser criança. No Quilombo Sapatu tem conversa de montão. Quando vai cair na noite, nós já fazemos o bailão. Se querem saber mais, venham conhecer um pouco da nossa tradição. No meu quilombo tem estrelas, onde na cidade não vou encontrar. Sapatu é um lugar que eu convido todos vocês a visitar. A visita ao Quilombo Sapatu permite que as pessoas conheçam a cultura e saberes de nossa comunidade quilombola.